Olá, estou fazendo esse vídeo para explicar algumas coisas para o sétimo ano, já que temos aluno novo, e também para fazer uma revisão, né? Quem me conhece sabe que eu tenho a tendência de voltar atrás e refazer os passos sempre que a gente acrescenta uma coisa nova para colocar ela na costura aí do raciocínio. E hoje eu vou exagerar um pouquinho nessa técnica, digamos assim, e também esclarecer uma coisa, tá? Com o BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, o sétimo ano foi o que mais mudou, tá? Alguns elementos que eram do começo do sétimo foram para o fim do sexto ano, por isso a gente fez uma revisão esse ano, tá? Uma revisão não, acabou sendo uma aulas mesmo, né? Conteúdo que era para ter tido no sexto e não teve por causa dessa mudança, então a gente acabou fazendo esse ano, então a gente está atrasado, entre aspas, do ponto de vista apostilar, e a gente vai dar uma corridinha agora nesse bimestre, mas tá tranquilo, são assuntos que a gente vai conseguir resolver com tranquilidade, tá? Então hoje eu vou fazer esse exagero, digamos assim, nesse retorno para a gente desenvolver uma linguagem, né? Para a gente se aproximar um pouco na nossa mentalidade, tá? Então, para vocês entenderem o que eu estou chamando de exagero, a gente vai começar no surgimento da nossa espécie, tá? No período chamado de Paleolítico, que seria traduzido como a Pedra Velha, digamos assim, que se refere à técnica da pedra lascada, que era uma tecnologia comum entre os primeiros humanos, tá? O primeiro hominídeo que a gente conhece é o Australopithecus, ele não é do gênero Homo, tá? Ele surgiu em torno de 3,5 milhões de anos atrás. O primeiro humano, que não é Homo sapiens, o primeiro Homo, ele surgiu há mais ou menos 2,5 milhões de anos, tá? Onde a gente inicia o Paleolítico. Já usava ferramentas de pedra lascada, tinha controle sobre o fogo, tá? Essa pedra tanto para caçar quanto para cortar couro e coisas assim. Usava ferramentas de madeira, entre outras coisas, tá? O ser humano mesmo, o Homo sapiens, nós só vamos surgir em torno de 150 mil anos atrás, 150 a 160, enquanto os primeiros homos, os primeiros hominídeos surgiram há 2,5 milhões, beleza? A gente, enquanto espécie, vai usar o fogo, vai pescar, vai caçar, vai viver em bandos caçadores-coletores, né? E vai desenvolver a arte, a linguagem, as mitologias, certo? Além de outras técnicas, beleza? Aí a gente entra no chamado período do Neolítico, há mais ou menos 12 mil anos atrás ou 10 mil antes de Cristo, certo? Neolítico seria a nova pedra, tá? No que se refere à pedra polida, a técnica de polir pedras. Nesse período, ele é marcado principalmente pelo fato de que a nossa espécie, óbvio que varia de lugar para lugar, mas são os primeiros casos conhecidos, que a nossa espécie deixa de ser bandos caçadores-coletores e passa a existir também tribos, aldeias, certo? Ou seja, se sedentariza, passa a viver em lugares fixos, tudo bem? Com a agricultura principalmente, tá? A capacidade de plantar e colher, que faz com que a gente viva em lugares fixos. Isso gera uma especialização de funções, digamos assim, uma maior divisão, uma maior percepção das características individuais, que vai levar a uma certa especialidade de funções. Também vão ser desenvolvidas a tecelagem, a técnica de fazer tecidos de palha ou mesmo de lã. O algodão vai ser usado mais tarde e a princípio é isso, tá? Tem outras técnicas, mas aqui é uma revisão bem breve desses períodos só para a gente desenvolver essa nossa linguagem, tá? Aí a gente entra na Idade Antiga, tá? Que é o momento do surgimento das primeiras civilizações. Qual que é a diferença? Agora a gente tem núcleos urbanos, certo? Construções de pedra, dessa pedra polida se faz as construções, os templos, os palácios, as grandes obras, da qual a gente destaca as obras hidráulicas, o desvio dos cursos de água, certo?
além dessas construções que eu já comentei dos núcleos urbanos. Isso acontece, os primeiros casos, em torno do 4º milênio antes de Cristo, aonde na Suméria, tá? Aqui no que a gente chama de Oriente Médio, Oriente Próximo, mas também no Egito, também vão ter civilizações muito antigas aqui na região dos Andes, tá? E vão se desenvolver civilizações em vários lugares do mundo, na Índia, na China, tanto aqui nos Andes quanto na América Central, os maias, os astecas, aqui os incas, além de outras civilizações africanas, certo? Além, claro, das civilizações aqui em torno do Mediterrâneo, certo? Que acaba tendo uma centralidade na narrativa histórica e a gente vai discutir o porquê, tá? Lembrando, aqui tinham várias civilizações, a Mesopotâmia não é um povo, é uma região, tá? Mesopotâmia é entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, a gente tem vários povos que se desenvolvem ali, os sumérios são os primeiros, mas também temos os babilônios, os assírios, entre vários outros, tá? E os persas, inclusive. Então, a gente destaca também o surgimento da civilização grega, das polis gregas, né? E de Roma, tá? Que acaba marcando cronologicamente, o seu fim acaba marcando cronologicamente o fim da Idade Antiga, certo? A gente tem a expansão do Império Romano que passa a controlar todo o entorno do Mar Mediterrâneo, até praticamente as fronteiras com a Índia. Essa expansão do Império Romano, que era um império escravista, certo? Os prisioneiros de guerra eram escravizados. E a crise desse império, pela crise do escravismo, não tem mais como crescer, não coopta novas pessoas, não apreende novas pessoas para serem escravizadas, eles são invadidos e o lado ocidental, principalmente, se feudaliza, certo? Da onde se desenvolve, da onde a gente marca o começo da Idade Média, correto? Em torno do século V depois de Cristo, correto? O lado oriental se torna o Império Bizantino, o lado ocidental do Império Romano se feudaliza no que a gente chama de Idade Média. Tudo bem? Obviamente é uma revisão muito breve, muito simplista, tá? Mas só para a gente lembrar, se localizar. No final da Idade Média, na verdade no meio, digamos assim, a partir do século XI, ocorre o movimento das Cruzadas, certo? É um movimento com um discurso religioso, com um pretexto religioso, mas que tem uma característica militar e de expansão comercial. Lembrando que a Idade Média feudal, ela era rural, basicamente, tá? Eles não tinham comércio, não tinham muito uso de moeda, era uma sociedade simples, uma sociedade com o senhor feudal e os servos, correto? E a partir do movimento das cruzadas em direção ao Oriente Médio, fundando cidades, a gente tem o chamado renascimento comercial e urbano, nos séculos XI, XII e XIII. Quem já estava estudando com a gente cansou de ouvir isso, né? Com esse movimento das cruzadas, a gente tem o surgimento das burguesias, correto? Deixa eu passar um paninho aqui. Então, durante a Idade Média, a gente tem uma sociedade basicamente dividida entre a nobreza, que são os senhores feudais, o clero, que são os membros das igrejas, certo? E os servos, que são os trabalhadores do campo. Beleza? Com esse renascimento comercial e urbano, a partir do momento em que essa sociedade europeia faz esse processo de fundar novas cidades, de entrar em rotas comerciais, dominar rotas comerciais, a gente tem o surgimento das burguesias. Beleza? Vou colocar aqui do lado. Das burguesias. O que são os burgueses? São basicamente comerciantes e banqueiros, tá? Principalmente das cidades italianas, tá? Mas não só. Beleza?
Isso já é a segunda metade da Idade Média, chamada Baixa Idade Média. E essa burguesia, ela vai favorecer a centralização de poder. Tá? Durante a Idade Média existiram reis? Existiram. Mas eles não eram super poderosos, digamos assim. Eles eram uma espécie de suzerano dos suzeranos. Lembrando que a relação entre os nobres do feudalismo era uma relação suzerano-vassálica. Então os reis eles não eram super poderosos. Tá? Nesse momento, no começo da Idade Moderna, a gente vai ter o fenômeno da centralização monárquica. A gente vai discutir agora, a gente está entrando agora do ponto de vista da apostila, do conteúdo, nessas características da Idade Moderna. Tá? Então a burguesia ela vai financiar uma das famílias da nobreza, digamos assim, eles vão fazer um pacto, uma aliança com uma determinada família da nobreza para que ela se torne rei, para que ela se torne uma monarquia, certo? Então agora a gente vai ter a entrada aqui do elemento dos reis. Beleza? Agora a gente já está falando então, com todos esses elementos na conta, a gente já está falando da Idade Moderna, tá? Que é o que a gente vai tá estudando, beleza? Tem alguns processos aí no caminho que já foram discutidos, mas que é importante de lembrar. Um deles é o chamado renascimento cultural, correto? Depois do renascimento comercial e urbano, com o surgimento de uma nova camada da sociedade, que é a burguesia, a gente passa pelo processo, a gente não, né? A sociedade europeia passa pelo processo do chamado renascimento cultural, onde eles vão buscar referências da antiguidade, principalmente greco-romanas, para criar novas categorias de cultura, de comportamento, de mentalidade, da racionalidade, do que a gente pode chamar de um princípio científico, do método científico, certo? E também passa pelas chamadas reformas religiosas. Dentro do renascimento cultural estava ocorrendo uma transformação, uma racionalização da sociedade, o homem estava sendo colocado num papel de relevância, o homem, eu digo o ser humano, de relevância em relação a uma sociedade muito religiosa, que era a sociedade feudal. Agora o homem e a razão estavam em ênfase, com mais destaque, certo? Nas artes, nas mentalidades, no comportamento, inclusive na cidade, certo? Na dinâmica político-econômica. Então a gente tem agora uma nova mentalidade, uma nova cultura nesse renascimento cultural que vai ser desencadeado, desenvolvido dentro das burguesias, beleza? O que são as reformas religiosas? São basicamente parte de críticas e de tentativas de reformulação durante o renascimento cultural que não vão ser acatadas pela igreja, tá? Pela igreja católica, e o que vai promover uma ruptura, uma separação com o surgimento de novas igrejas. Principalmente a gente destaca a luterana, certo? Do Martinho Lutero, e a calvinista, tá? O Calvino, o Lutero, ele tinha uma ênfase na questão de que as pessoas deveriam ler por si mesmas a Bíblia, as tradições religiosas, e chegar às suas próprias interpretações, e não ter uma relação com a religiosidade necessariamente mediada por um padre ou por um membro da Igreja Católica, que as pessoas deveriam estudar por si mesmas, tá? Mas a gente sabe que existe um pretexto político, aí uma intenção de uma ruptura política, aqueles principados ou monarquias que se separam da Igreja Católica, se apropriam das suas riquezas, deixam de prestar contas ao Vaticano, ao papado, e passam a ter o controle tanto político quanto religioso, certo? Então também tem interesses políticos aí, né? A gente sabe disso, não dá para ser ingênuo. No caso do calvinismo, então, vai ainda mais além, porque se tem uma inversão da moral cristã, religiosa. Na moral cristã católica, o dinheiro, o lucro não era bem visto, tá? A própria lógica da usura, de cobrar juros, era proibido, inclusive, tá? Então, essa prática de ser banqueiro, por exemplo, era inclusive proibida dentro de uma lógica católica, tá? E os calvinistas, eles vão inverter essa lógica e vão dizer que, na verdade, as pessoas que têm riquezas materiais
é um sinal da predestinação, de que elas são ricas porque Deus quis, Deus as abençoou. Tá? Então, é um debate polêmico, um debate complexo, amplo, que a gente está aqui só passando por cima, beleza? Então, vamos lembrar, então, só para a gente contextualizar esse debate que a gente vai fazer da Idade Moderna, tá? Que agora a gente tem esses novos elementos, a burguesia entrou na conta, e a burguesia favoreceu, financiou e estimulou a centralização de poder político na figura dos reis. Por algumas razões, tá? Ela vai financiar um exército permanente para os reis. Lembrando, os senhores feudais, eles tinham que chamar uns aos outros para formar um exército e poder se defender. Agora, a burguesia financia, paga para que o rei tenha um exército permanente. Tá? Como que ela sai ganhando com isso? Primeiro que ela não vai ter que pagar pedágios feudais. A cada feudo que ela passava, ela tinha que pagar um pedágio para levar os seus produtos. Tá? Agora, se você tem um rei, você unifica o território, a gente tem um sistema mais simples para as burguesias atuarem. Segundo, que os reis, com mais centralização de poder, de decisão e com o financiamento das burguesias, vão poder fazer o chamado processo das grandes navegações. Beleza? Principalmente, a ideia, a intenção era dar a volta na África para chegar até a Índia, certo? Na tentativa de dar a volta ao mundo para fazer esse movimento, Cristóvão Colombo acaba parando no Caribe, correto? O Bartolomeu Dias é o cara que consegue fazer essa volta, e o Pedro Álvares Cabral é o cara responsável por, ao fazer a manobra da volta ao mar, chegar aqui no Nordeste brasileiro, certo? E mais tarde, quem faz esse movimento é o Vasco da Gama, e mais tarde eles vão chegar também até a Ásia, tá? Então, por que a divisão histórica ela é tão eurocêntrica, ela é centralizada na Europa? A Idade Média, por exemplo, ela diz respeito à feudalização da sociedade europeia, de um pedacinho do mundo, e é uma divisão que vale para o mundo inteiro. Em partes, porque a nossa história é herdada, digamos assim, a nossa versão didática escolar é herdada das tradições europeias, e em parte também porque a partir desse movimento a Europa vai começar um processo de dominação global. Tá? Eu sempre falo isso, mas não existe outra terminologia para a gente usar senão dominação, sabendo que dos países atuais somente 5 não foram diretamente colonizados por países europeus. Tá? Nesse momento, obviamente, os europeus eles não estão invadindo, entrando no continente africano, eles não conseguem, né? Eles não invadem a Índia, não invadem a Ásia, mas eles invadem sim a América, correto? Mas é um primeiro momento em que todos os continentes estão articulados num sistema mundo, numa economia mundo. Tá? Isso já na Idade Moderna, a partir das grandes navegações, nesse grande pacto, nessa grande aliança entre reis e burguesias. Tá? Então, de novo, por que a burguesia sai ganhando em financiar os reis? A centralização de poder. Os reis permitem que determinados burgueses atuem nos territórios e nas rotas comerciais que eles controlam. Certo? Então, eram só portugueses que exploravam o Brasil? Não. Tá? O comércio, principalmente, o transatlântico, digamos assim, era feito principalmente por holandeses. Tá? Mas são holandeses que tinham uma aliança com o rei de Portugal. Tá? Então isso explica muita coisa. Beleza? E claramente a gente acrescenta aqui nesse quadro, então, a presença dos escravizados. Certo? Principalmente nas colônias, principalmente na América. Certo? A escravização, principalmente de prisioneiros de guerra, ela é um fenômeno que já existia na Antiguidade, cessa durante a Idade Média, pelo menos na Europa, e retorna agora na Idade Moderna, mas com uma característica mais sinistra. Em nenhum momento havia ocorrido o grau de comercialização de seres humanos, o grau de violência na exploração do trabalho. Tá? Então é um novo tipo de escravidão, digamos assim, embora ela já ocorresse anteriormente. Ela se torna mais sinistra, ela se torna um comércio internacional, ela se torna um grau de violência novo, digamos assim. Tá? Então,
esses são os personagens, digamos assim, desse cenário da Idade Moderna, principalmente porque a gente acaba enfatizando, acaba destacando as características da sociedade europeia e do colonialismo na América, certo? Então, a gente vai discutir com mais calma, com mais tempo nas nossas lives, as características das sociedades europeias, tá? Dessas monarquias, do que a gente chama de absolutismo, em que os reis concentram uma espécie de poder absoluto, nunca é absoluto, mas de certa forma eles têm a palavra final sobre várias coisas, tá? A gente vai discutir isso com paciência, com calma. O vídeo já ficou longo, porque também eu quis voltar lá nos australopitecos, mas tudo bem, tá? Eu espero que vocês tenham tido paciência para chegar até aqui e a gente aprofunda e continua esse debate daqui para frente. Eu só queria que ficasse claro o processo e os personagens, digamos assim, desse processo que a gente vai estudar mais aprofundadamente a partir de agora, tá bom? Um beijo e a gente se vê.